Olá, meninas e meninos, tudo bem? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem, a costurar, né, na verdade, esse top aqui, ó. Ele é todinho aberto. É como um corset, né, como um corpetinho. E aí, você depois pode ir adaptando aí pra você, tá? Então, são várias partes. Depois, quando a gente for lá costurar, né, e cortar, eu vou falar bastante pra vocês, assim, mais detalhes, tá? Aqui é só uma introdução, enfim. E ele tem várias partes, então você vai ter que tomar cuidado pra você não se perder aí nas partes. No molde tem bastante sinalização, tá, gente? Tem margem de costura, tem aonde é a barra, aonde você vai pregar o botão, onde você vai pregar a alça. Então, assim, quando você receber o seu PDF, você imprimir, você leia bem, né? Veja todos os detalhes da modelagem para que você não se perca, tá bom? Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Fernanda Baceto, eu sou estilista e modelista há mais de 20 anos e aqui no canal eu compartilho com vocês aulas de modelagem, aulas de corte e de costura aí de roupas. Bom, o foco aqui do canal é que vocês aprendam a costurar as suas próprias roupas e façam isso com mais, não só profissionalismo, mas com mais detalhes, né? Que fique a peça mais bem acabada para que você tenha peças mais duradouras aí no seu guarda-roupa. Até porque é dinheiro, é tempo investido, né? Então, eu acho que vale a pena você ter uma peça bem feita aí no seu armário. Nesse caso aqui, gente, a alça, ela é para você fazer o lacinho aqui em cima no ombro, tá? Mas aí vai de acordo com a sua preferência. Se você quiser já fazer a alça sem o lacinho, você também pode adaptar. Então é isso, a modelagem ela vai oferecendo algumas adaptações aí possíveis. Eu indicaria você fazer ele inteiro forrado, porque como tem muitas partes, com só o overlock vai ficar feio, assim, na minha opinião, aparecendo, né? Mas aí é com você. Ou se você quiser também, você pode fazer a costura aberta e com viés, aí fica um outro detalhe de acabamento, mas para esse molde ela é inteirinha embutida, inteirinha forrada, tá? E nós vamos deixar para forrar a abertura dela aqui na frente, porque aqui na frente tem esse transpasse, que é onde vai os botões, que é como se fosse uma carcela aqui da camisa social, tá? Então eu escolhi fazer esse tipo de acabamento, que aí vai ficar mais fácil para vocês, de depois de pronta, virar toda a peça e finalizar aqui na frente, tá? Que mais? Eu diria pra você assim, acompanhe o vídeo inteirinho, porque o vídeo é bem explicativo, tá? É bem didático aí. E não adianta você ficar pulando o vídeo se você não tem experiência. E aí vai chegar uma hora que você não vai saber como fazer mais, tá? Os PDFs, né, que você recebe, os arquivos que você vai receber dessa modelagem, elas são em PDF. O que é PDF? Um arquivo digital, tá? Então você vai receber aí no seu e-mail. E você vai ter que fazer o download e imprimir esses papéis e depois colocar eles todos juntinho. Eu vou explicar, cada vídeo eu explico como você colar tudo certinho. E relembra que os moldes já tem margem de costura, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo nas primeiras 48 horas que foi lançado, você tem a oportunidade de ganhar essa modelagem, né? E aí, mas só que tem uns passos aí pra você seguir, tá? Você vai ter que curtir o canal, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho, porque aí cada vez que sair os vídeos dessas modelagens, das modelagens prontas, tá, gente? Não das aulas de corte e costura. Sempre que sair um vídeo de modelagem, de um molde pronto, você tem essa oportunidade, tá? E comentar o seu e-mail aqui nos comentários. Enfim, na descrição tem todo o passo a passo certinho aí pra você seguir e fazer certinho para que você receba a modelagem aí na sua casa. Então é isso, né? Não tem muito mais o que falar, porque é uma introdução só aqui do vídeo. E aí nós vamos agora para a parte de corte e costura, que é onde eu explico detalhadamente como fazer cada passo aí. Então é só seguir certinho o vídeo para você obter o sucesso aí na sua peça final. E depois que você fez a peça, comenta aqui nos comentários qual foi a sua... Se você teve alguma dificuldade, se foi fácil de
fazer o download, enfim, de fazer todo o processo. Isso é bem importante para que cada vez eu vá aprimorando mais o conteúdo para vocês, para que fique mais fácil de vocês atingirem o objetivo final, que é ter as suas roupas aí feitas por vocês mesmos, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta aqui, isso é bem importante no canal, nem que seja um coraçãozinho aí, para que o canal vá crescendo mais. E espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Bom, aqui nessa blusa eu já estou com ela encaixada, porém eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu encaixei antes de danificar aí o caimento da sua peça, tá? Eu quis ver se ia dar certinho nesse tecido, senão eu trocaria de tecido. Então, você tem que lembrar o quê? Aqui tudo é embutido, né? Então, são duas partes. A parte de cima, né? A parte de fora e a parte de dentro. E tudo é parzinho, tá? Então, ali o recorte da frente, ele é um par. Depois, a lateral da frente é outro par. A lateral das costas é outro par. E a lateral e o centro das costas também é outro par. A alça, eu fiz ela no mesmo tecido, porém você pode fazer em diferente tecido e ela dá um lacinho. Então, uma alça é maior que a outra, tá? A parte da frente e a parte das costas é diferente. O molde, ele já está feito com 1 centímetro de costura, tá bom, gente? Então, você já considera que tem 1 centímetro e você vai ter que costurar com 1 centímetro, tá? Em toda modelagem que é embutida a peça inteira, sempre é 1 centímetro de costura, tá? Vai ter algumas exceções, mas depois eu explico em cada vídeo. Então aqui eu já encaixei e vim passando o lápis em volta, né? Contornando a modelagem. Toma bastante cuidado quando você for fazer isso, para que você não sobressaia, né? Não passe para fora da linha e nem para dentro da linha, para que não dê defeito no seu molde. O molde é perfeito, ele é para encaixar certinho, é só você seguir as instruções. Então aqui eu simplesmente vim com um lápis, depois a hora que você lava vai apagar e também vai ficar pelo lado de dentro. Quando você for cortar assim, sempre use o avesso do tecido, tá bom, gente? Não corte roupa do lado direito. E aí, depois de tudo encaixadinho, nós vamos começar a cortar. Você percebe que na alça eu alfinetei bem, porque é uma parte mais estreita da peça. E para não correr o risco aí de você cortar mais e danificar aí o caimento da sua peça, tá? Então, é bem fácil. Essa modelagem ela é bem intuitiva, é só você seguir todas as orientações que estão escritas no molde. E aí você vem cortando, sempre segurando do lado da modelagem, não do lado do tecido, né? Então, você segura ali e vem cortando.
E aí, conforme você vai cortando as peças, você já vai colocando elas todas juntinhas. Então, frente com frente, lateral com lateral. E já coloca o molde em cima para que você não se perca na hora de começar a costurar, porque são várias peças e pode ficar confuso aí para quem ainda não tem muita intimidade com a costura, tá? Então, vai mantendo o seu espaço sempre limpo. Eu sempre vou recortando e já tirando o excesso da mesa. É muito mais fácil de trabalhar assim, tá? E esse quadradinho a gente vai usar depois para fazer o teste de costura, né? Para ver se a sua máquina está toda alinhadinha. Então, aí de novo, ó, coloca todos os moldes certinho. Então, aqui é a frente, lateral da frente, lateral das costas e o centro das costas. O centro das costas tem um recorte, porque vai fazer um caimento melhor, acinturar mais a sua peça, tá bom? E aí depois o centro da frente, onde vai o botão e a casinha, e as alças. Então, basicamente é isso, tá? Essa é a sequência aí que nós vamos costurar. E aí eu já vou alinhavar as peças. Se vocês quiserem um vídeo sobre alinhavar a peça, vocês me falam que eu faço para vocês. Então eu tô com uma parte já alinhavada e outra sem alinhavar para mostrar para vocês a diferença na costura e o quanto pode facilitar o seu trabalho. Então são os materiais que você vai precisar: a linha de costura, a bobina ali da máquina, um cone é o suficiente, um daqueles pequenos, tá? Então, uma tesourinha, essa de pontinha eu gosto bastante, que é mais fácil para retirar o fio. Tesoura de tecido. E as partes aí do molde, a gente deixa de lado. E um lápis e uma régua, caso a gente precise fazer alguma marcação. Depois a gente vai precisar para fazer as marcações do botão. E um alfinetinho, esse alfinete... Tem um outro acessório também que eu uso, já mencionei aqui nos vídeos para vocês. E hoje nós vamos fazer com esse alfinete, desvirar aí a alça, para vocês verem que tem outra alternativa também. E alfinetes depois também vão ser necessários para que a gente una as peças para vir costurando. Então, quem não tem muita habilidade, eu sempre recomendo que venha com a alfinete a peça ou faça o alinhavo. Então, essa é a minha peça que já está alinhavada. Você vai alinhavar com 1 centímetro. Toma cuidado na hora do seu alinhavo para que você faça bem retinho, né? Bem certinho aí 1 centímetro. Para depois não dar problema na sua peça. E na hora de costurar, você vai ter que costurar tudo com 1 centímetro, tá? Então, se você não tem muita habilidade, né, em fazer as marcações pela máquina, você pode estar riscando essa peça com a régua. Você vem e marca 1 centímetro e vai costurando. Mas é bem fácil, tá? Bem intuitiva. Só prestar bem atenção aí no vídeo, porque eu faço bem o passo a passo dela. Porque depois a gente vai fazer as duas partes, né? O forro e a parte de cima, e desvirar, e aí vai ficar tudo embutido. Então, aqui lembra que eu falei daquele quadradinho lá no começo, pra gente fazer o teste da máquina? Então, você regula a sua máquina. Eu uso geralmente o ponto 3, tá? E aí, nós vamos fazer o teste pra ver como que tá o ponto com relação a esse tecido. Cada tecido que eu vou costurar, cada peça nova, eu sempre faço esse teste com o tecido que eu vou usar, tá bom, gente?
Então aqui, ó, eu faço a primeira marcação 1 centímetro, tá? Se você não tem habilidade, você pode fazer essa marcação. Ou você faz a marcação lá na sua máquina e vem, tem alguns calcadores, o pezinho da máquina, que já vai ter esse de 1 centímetro. Depois que você vai pegando mais jeito, né, mais habilidade, você vai, com a máquina, você vai fazendo automático. Você presta atenção ali em cima, que eu deixo os meus moldes ainda todos em cima de cada peça, para eu não me perder. Então, dá um retrocesso no começo e vem costurando 1 centímetro até o final. Comece todas as suas costuras de cima para baixo da peça, porque a gente tem essa parte curvada aí na parte de cima, né, que faz o busto. Então, você vem com jeitinho, encaixando. Não é para sobrar nenhum tecido, tá? Nem em cima, nem embaixo de nenhuma das peças. Elas encaixam perfeitamente. Então, você vai costurando todas 1 centímetro. Se você alinhavou, toma cuidado para sua costura não passar por cima do alinhavo, que aí vai ficar mais difícil você tirar. Mas também não é nenhum problema, porque vai ficar todo embutido. Porém, sempre é bom que a peça embutida, ela fique limpa por dentro. Aí fica um trabalho mais bonito também. Então, aqui eu peguei a parte da frente e vou unir a parte do busto, a parte arredondada, com a lateral da frente. Esse tecido é até mais fácil porque ele tem a estampa de um dos lados, né? Então facilita um trabalho. Mas quando você usar um tecido que não tem essa diferença tão clara, né? Fica um pouco mais difícil o trabalho. Então precisa de um pouco mais de atenção.
Então, depois de todas as peças já unidas, nós vamos fazer a parte da frente, que é a parte do botão e da casinha. Então, você vai medir aí 1 centímetro de cada lado, porque uma parte você vai costurar e outra você vai deixar aberta para que a gente possa virar depois na hora de embutir. Então, vou mostrar certinho aí para vocês. Presta bem atenção no vídeo, porque por mais que eu não fale, se você prestar bem atenção no vídeo, você vai entender a explicação. Então, marquei 1 centímetro de cada lado, tá? Então, você faz a mesma coisa no parzinho do lado direito e do lado esquerdo. E em cima e embaixo também. Desculpa que a câmera não pegou muito bem, pensei que estava gravando, mas dá para vocês entenderem, né? Que na lateral ali você mede 1 centímetro e faz a marcação. E aí você vai dobrar no meio, porém, esse 1 centímetro que nós marcamos, você vai fazer uma dobrinha pro lado do avesso, ó. Aí você pode passar ferro ou só fazer um vinco aí como eu fiz com a unha, mas cuidado para não detonar sua unha. E aí você pode marcar com um alfinete ou até mesmo passar o ferro, tá? Eu procuro não ficar muito dependente do ferro. Então, eu vou fazendo assim as outras marcações. Mas se você não tem muita habilidade, pode vir com o ferro. E aí você vai costurar de fora para dentro. Não vem do lado que tá a dobrinha, porque a hora que você dá o retrocesso não vai ficar legal, tá? E pode estragar o seu tecido, porque ele não tem força ainda para puxar, a máquina não tem força. Então não fica legal, tá? E aí você faz a mesma coisa do lado direito e do lado esquerdo desse transpasse com 1 centímetro de costura, tá bom? Sempre 1 centímetro de costura, as alças 1 centímetro, tudo 1 centímetro de costura. Então, aqui nós vamos costurar as alças. 1 centímetro de costura de cada lado, tá bom? Depois a gente vai refilar um pouco para não ficar tanta costura lá dentro e ficar mais fácil na hora de virar. Então, costurou, é uma costura reta. Toma cuidado para você sempre alinhar a parte de cima e a parte de baixo do tecido, para que fique igualzinho. E depois, outro lado também, 1 centímetro. Tudo costurado com 1 centímetro de costura.
E aí depois que você tiver tudo costurado, nós vamos abrir essas costuras, tá? Porque vai ficar um acabamento mais bonito e vai assentar mais a sua peça. Então, bem simples. Toma cuidado aí com o ferro. Então, você abriu um pouco, tem que usar os dedos ali para auxiliar e vem passando o ferro até que você sinta que a costura ficou aberta. Que aí fica o acabamento mais bonito no exterior da peça também. E depois para costurar, também a gente vai fazer tudo encaixando e aí vai ficar mais bonito o acabamento. Essa é a parte da frente, a carcela, né? O transpasse ali do botão. Viu que eu alinhavei a partinha que a gente virou. Olha que bonitinho que ficou, bem feitinho. Fica bem delicada essa parte. Depois do resultado final vocês vão ver, vocês vão gostar. Então, nós vamos passar todas as peças, tanto o forro quanto a parte de cima e depois a alça. Então, a alça tem a partinha, um lado que é que é fechado, né? Que é o final da alça. E aí nós vamos rebater essa alça, porque senão toda vez que você lavar a sua peça, ela vai soltar, vamos dizer assim, e você depois tem que vir assentando com o ferro. E se você não quiser sempre ter que passar sua blusa, né? Enfim, e também fica com o acabamento mais bonito, porque aí fica bem assentadinho o lacinho depois no final. Fica muito bonito mesmo.
E agora nós vamos pregar a alça na peça, tá? Tem as marcações no molde, onde você deve colocar cada alça. Porém, se você quiser alterar, não tem problema, tá? Eu só peço que você faça a alteração, prova primeiro para ver se vai ficar legal e no seu corpo e tal, e depois você pega e finaliza, tá? Faz a costura. Então, só tenha consciência de que lado direito e lado esquerdo tem que ficar simétrico, né? Tem que ficar igualzinho os dois lados. E nós, como tem muitas partes essa blusa e tal, nós vamos afirmar agora as alças. É bem simples, meio centímetro, não é 1 centímetro, tá? Porque depois nós vamos vir com outra costura. Então, aí é só para posicionar as alças na blusa. Tanto a alça da frente quanto a alça das costas. E aí você pode dar um retrocesso. Tirou da máquina. Sempre observando se a costura ficou aberta na parte interna da peça. Nas costas a mesma coisa. E depois lá na frente também a mesma coisa, você repete. Então, aqui a gente tá com tudo pronto, ó, a parte de cima e a parte do forro. E nós vamos costurar toda a parte de cima e toda a parte de baixo. As laterais vão ficar abertas, tá bom? Então, você vai vir toda a costura e as alças vão estar lá dentro da peça, tá bom? Então, você tem que bater certinho as costuras. Por isso que é bom fazer aquela marcação, aquela vincar, né, a peça lá no ferro, porque fica mais fácil na hora de costurar. E aí depois que tiver pronto, desvirado, a gente vem com o transpasse. Ó, como eu falei, vai colocando a alça tudo lá pra dentro. E agora a gente vai começar a costurar a parte de cima e a parte de baixo. 1 centímetro de costura, tá bom, gente? Então, vai segurando nas marcações certinha e vem com a máquina contornando tudo certinho. Porque todas essas curvas, todos esses detalhes
fazem diferença no final da peça, tá? Não vem com uma costura reta, porque senão você vai detonar o modelo aí e todo o caimento da peça. Você pode comprometer o final da peça, que não vai ficar legal. E aí, depois que você costurou tudo, nós vamos rebater, né, essa parte de dentro, porque aí evita que a peça fique desvirando para fora. Então, você vai eleger aí o que você quer na parte de dentro, já que é igual o tecido, né? E você tomba toda a costura pro lado que você vai costurar. Todo o excesso de tecido que tá dentro ali da roupa, você vai tomar para esse lado, porque é esse lado que a gente vai querer que fique firminho. Então, a gente vai rebater a peça. Lembrando que a alça, ela não vira para o mesmo lado que você tá rebatendo, que você tá passando a costura. Ela vai ter que virar do lado oposto, porque não pode costurar em cima da alça. E aí você vai vir toda a parte de cima fazendo essa costura. Ela é bem fininha, bem delicada. E na parte de baixo, eu entendo que é um pouco mais complicado porque já tá tudo fechado, né? Mas venha com calma,
com delicadeza, que você vai conseguir fazer. Então, costurou um pouquinho, puxou, soltou, costurou, puxou, soltou. Com paciência, tá, gente? Costura é isso, tem que ter paciência. Mas o acabamento final fica muito bonito e eu acredito que vale a pena ter uma peça com acabamento bem feito, que agrega valor no final aí. E aí você tem prazer de estar usando aquela peça porque ela tá bem feita, né? Então aí, ó, a gente já desvirou toda a peça. Então ela tá praticamente pronta. Só que a gente tem que embutir, tá? Então, existe uma outra forma de fazer. Posso fazer um outro vídeo. Mas nessa peça nós vamos fazer desse jeito, tá? Então, para que não fique nenhuma costura para fazer a vira. Fica até interessante que você pode fazer, às vezes, aí um double face, né? Pode usar dos dois lados. Então, nós vamos alinhar aí essa frente e passar uma costurinha só para afirmar, para ficar mais fácil depois na hora de costurar o transpasse, né? Então, segura bem em cima e embaixo e vem costurando. E agora nós vamos pregar aquela tirinha, aquele transpasse aí na frente. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque assim, todas as costuras vão bater perfeitamente se você costurar com 1 centímetro, tá bom? Não faça com mais, nem com menos, porque senão não vai dar certo. É tipo um Lego, um quebra-cabeça. Tudo vai bater certinho, vai encaixar certinho, ó. Ele, ó, encaixou perfeito. Então, nós vamos passar uma costura ali bem rentinho de 1 centímetro. Sem pegar essa parte de cima, tá? Então, só vai pegar a parte ali, vamos dizer que tá branco, pregando na roupa. E aí, você vai fazer a mesma coisa, lado direito e lado esquerdo. 1 centímetro de costura, retrocesso no começo e no final. E depois que você pregou, nós vamos rebater. Então, você vai desvirar essa peça. E aí, você vê que eu tô alfinetando para que fique mais fácil na hora de costurar, ó.
Então, você vai colocar tudo lá pra dentro, igual um punho de camisa, vamos dizer assim, se você já fez alguma camisa. Então, é esse o mesmo acabamento que nós vamos fazer. Então, retrocesso lá no começo. Se você preferir, você pode alinhavar essa parte e depois vir costurando também, que vai facilitar bastante o seu trabalho. E quando você vem com essa costurinha, você vai sentindo que a parte de dentro tá tudo lá dentro desse transpasse e a costurinha bem fininha, tá bom? E agora nós vamos fazer as marcações para a casinha e pro botão. Tem outros vídeos já ensinando como regular a máquina, mas se vocês quiserem, posso fazer um vídeo específico para isso. Então, você vai fazer a marcação. Primeiro, você faz a primeira casinha lá em cima, depois a última, e aí você vai fazendo as marcações, tá? Vai distribuindo e fazendo as marcações. Se você quiser colocar mais botões, pode pôr. Se quiser colocar menos, também. A quantidade que eu coloquei aí, eu acredito que seja ideal. Fecha certinho, não fica abertura ali na parte do busto. Mas, às vezes você quer colocar um botão diferente, menorzinho, pode ser. Enfim, vai brincando aí com o seu modelo.
Para pregar o botão, você pode pregar manual ou pode pregar aí na máquina. Já tem vídeo aqui no canal de outras peças explicando como regula a máquina, mas como eu já falei, eu posso fazer um vídeo específico somente para isso. Escreva aqui nos comentários se vocês têm interesse e aí eu gravo um vídeo específico.